Irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias de vocês no livro de 1 João, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 ao verso 21. E eu queria convidar vocês a ficarem de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Nós fazemos isso porque temos reverência com a palavra. Diz assim a palavra de Deus, escute com fé. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado de seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, o mesmo Espírito que inspirou a Tua palavra está aqui nessa noite, presente em nós. Então nós Te pedimos mais uma vez, Senhor, ilumina o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender a profundidade, a grandeza desse amor, a realidade desse amor e do Evangelho, Senhor. Para que possamos nos conformar à Tua imagem e semelhança, pelo poder transformador da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Bom, para quem nos visita, você é muito bem-vindo. Nós vamos dar continuidade hoje na nossa série de mensagens em 1 João. Nós estamos chegando no finalzinho já. Só tem mais um capítulo. E João é conhecido por ser o apóstolo do amor. Talvez nesses versos que acabamos de ler, nós percebemos que João era diferenciado. Primeiro, João era considerado também, ele se autodenominava o discípulo amado. Foi ele quem escreveu o Evangelho de João e também escreveu o Apocalipse. No Evangelho de João, nós vemos muito João falar sobre o amor de Deus revelado na pessoa de Cristo. Acredito que todos aqui conhecem e sabem de cor e salteado
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mesmo apóstolo, o apóstolo do amor, escreveu esses versos, inspirado pelo Espírito do amor que habitava dentro dele, o Espírito de Deus. João foi bem direto aqui, nessa passagem. E eu queria, antes da gente ser bem prático e direto, ser confrontado por essa palavra, eu gostaria de ser um pouquinho mais filosófico. Num poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado As 100 Razões do Amor, ele diz assim: eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça. E com amor não se paga. Amor é dado de graça e semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim mesmo. Porque o amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque o amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primeiro da morte, amor é primo da morte e da morte vencedor. Por mais que o matem a cada instante de amor. Antes da gente ser prático nesses versos em que o apóstolo está, nos primeiros versos, dizendo que nós somos amados, ele falou: amados, amemo-nos uns aos outros. Mas como que a gente pode saber que é amado? Ou como a gente pode amar sem saber o que é amor e sem saber o que é amar? É por isso que eu quis provocar essa reflexão, porque a gente precisa pensar, à luz da Bíblia, o que é amor e o que é ser amado. Vocês já ouviram a expressão amor platônico, né? Então, Platão foi um cara que pensou sobre o amor. Na perspectiva de Platão, e aqui eu estou começando de baixo da filosofia para a gente chegar no amor divino, no amor doador de Deus. Estou mostrando para vocês como os grandes pensadores pensaram o amor. Platão diz que o amor é desejo por algo, é o querer algo, é desejo por algo que me falta. Essa é uma perspectiva muito humana do que é amor. Talvez nós já fomos invadidos por um sentimento muito parecido com esse. Mas não é exatamente desse amor que o apóstolo João está falando. Mas por que eu estou explicando isso? Porque a gente pode facilmente confundir, já que no português é a mesma palavra, a gente pode confundir esse amor com o amor que nós estamos acostumados a amar e a viver na nossa vida. O C.S. Lewis descreveu esse amor como o amor necessidade. Por mais que eu ame alguém genuinamente, eu obtenho algum benefício em troca. No seu livro Os Quatro Amores, ele descreve isso como um filho que ama sua mãe porque pode correr para ela quando está com medo. Ou quando um amigo procura o outro porque precisa de companhia. Isso não pode ser considerado apenas um mero egoísmo. Essa é a forma humana de entender o amor. Como eu li no poema, no início do poema, e eu pego aqui uma frase para entender. Eu não sei se vocês já experimentaram perguntar, vocês que são casados, já experimentaram perguntar para o seu cônjuge o porquê que o seu cônjuge te ama? Muito provavelmente ele vai
responder: eu te amo porque eu te amo. Essa é a resposta mais simples, mais honesta e mais acertada. Eu te amo porque eu te amo. Irmãos, nós amamos porque amamos. Mas tem algo por trás desse amor que nós sentimos, que a Bíblia nos explica, nos fala. Nós lemos aqui nos versos que Deus é amor. Se nós voltarmos para o Gênesis, nós sabemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu vou complicar um pouquinho mais para depois descomplicar, tá? Na teologia, quando nós estudamos a pessoa de Deus, nós conhecemos os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. O que é isso? Já vou explicar. Os atributos incomunicáveis de Deus, ou vamos colocar dessa maneira, os atributos que ele não compartilhou com o ser humano. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é infinito, ele é eterno. Esses são os atributos incomunicáveis de Deus, aqueles que ele não compartilhou com os homens. E tem os atributos comunicáveis de Deus, que é a sabedoria, a justiça, a moralidade. Esses foram atributos que Deus compartilhou com o ser humano, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E um deles, pasmem, é o amor. Deus compartilhou conosco esse atributo dele, que é o amor. Antes que a gente confunda, por isso que eu falei no início que amor não é necessariamente a falta de algo, e eu já vou explicar isso. Muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, que Deus criou o homem para ser amado por Deus porque Deus tinha falta de alguma coisa, e isso é mentira, não é verdade? Deus era plenamente satisfeito em si mesmo antes de existir o tempo e o universo. É por isso que nós cremos na Trindade. A Trindade era um relacionamento de amor que existia desde a eternidade, que existe desde a eternidade. Então, Deus era plenamente satisfeito em si mesmo e era amado em si mesmo desde a eternidade. Só que como é da parte, é da natureza de Deus, o amor, porque Deus é amor, esse amor transbordou na criação. Para um ser que é amor, o natural é amar. É natural amar. Para Deus é natural amar. Então a criação e a criação do homem é um transbordar do amor de Deus. Só para ajudar a gente a entender esse lance da criação, para a gente poder entender melhor. Não sei aqui quantos têm familiaridade com o credo apostólico. A primeira frase do credo apostólico diz assim, ó: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. E essa frase já diz muito. Essa frase corrobora com a que eu acabei de falar. Nós cremos em um Deus que é Pai desde a eternidade. Ele é Pai antes de ser um Deus todo-poderoso e criador. Deus é Pai. Deus então é Pai, todo-poderoso, criador dos céus e da terra. A criação é resultado desses atributos de Deus. O poder, porque Ele é todo-poderoso, e o seu amor paternal e eterno. Esse atributo é tão claro, tão visível na humanidade, que é impossível alguém dizer que conhece a Deus, ou que entende sobre Deus, sem conhecer e sem experimentar o amor. Só podemos dizer para alguém amar se ela souber o que é o amor. Se ela tiver alguma
de alguma maneira, experimentado esse amor. Como eu disse no início, é possível dizer para alguém amar o outro e essa pessoa confundir essa ordem com outros amores. O que o apóstolo João está fazendo nessa passagem aqui é orientar que a igreja revele a sua natureza e a sua filiação com Deus. Nós somos chamados a amar uns aos outros com outro tipo de amor diferente que nós estamos acostumados. Nós somos chamados a amar uns aos outros assim como Deus nos amou. Não é qualquer amor. É uma outra categoria de amor. E aí sim eu caio no texto para a gente ir verso a verso, destrinchando isso e pensando a respeito disso. Olha como ele começa. Olha esse jogo de palavras. Amados. Ou seja, eu fui amado primeiro. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor... Olha o que eu acabei de explicar. Porque o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. O amor procede da natureza de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora, nós precisamos entender de que amor o apóstolo está falando. O apóstolo João não está falando do amor de afeição, ou de amizade, ou amor erótico entre homem e mulher. Ele está falando de um amor absoluto, incondicional. O amor de Deus. Amados é o que nós somos por Deus. O apóstolo está nos lembrando a nossa identidade em Deus. Nós fomos amados por Deus. E é bom a gente parar aqui nesse momento e lembrar que nenhum de nós aqui amava a Deus sem antes ter sido amado por Deus. Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. O Salmo 139 diz que Deus já nos conhecia desde antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Você já provou o amor de Deus? Você já entendeu como funciona o amor de Deus profundamente? Eu sei que muitas pessoas vão à igreja, eu sei que muitas pessoas sentem uma vibe boa. Pode, sei lá como é que a gente vai denominar, uma energia, uma aura positiva, uma vibe, né? Uma atmosfera de amor na igreja, de que as pessoas se quebrantam e tudo mais. Mas será que isso é verdadeiramente o amor de Deus? Talvez possa ser só uma gotinha assim do que é o amor de Deus. Mas a forma como o apóstolo João diz que nós conhecemos o amor de Deus não é dessa maneira. Nós conhecemos o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho de João, e eu estou fazendo justamente o uso do Evangelho de João, porque essa carta ela é complementar ao Evangelho de João. A teologia de João é a teologia do amor de Deus. O apóstolo João é o apóstolo do amor, não porque ele era um homem extremamente amoroso e cativante. Talvez sim, não o conheci. Mas ele é conhecido pelo apóstolo do amor porque ele experimentou profundamente o amor de Deus. E o amor de Deus se revelou para ele na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Olha o que o Evangelho de João diz no capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha o que o nosso versículo aqui diz. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, aquilo que nós conhecemos como amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Em outras palavras aqui, meus irmãos, a gente só consegue amar com esse amor que o apóstolo aqui está nos exigindo, se de fato nós tivemos uma experiência profunda com o amor de Deus que gera o novo nascimento. Só consegue amar dessa maneira, como Cristo amou, aquele que nasceu da vontade de Deus. O nascimento espiritual, ele é advindo do céu. Pessoas nascidas espiritualmente são chamados de nascidos de Deus, de regenerados. Jesus define o novo nascimento em sua conversa com Nicodemos, lembram? Em João 3, Jesus disse ao religioso: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Assim, o novo nascimento é uma ação divina no interior da pessoa. É uma obra poderosa do Espírito de Deus que transforma o pensamento, a vontade, o desejo, os interesses e as intenções. No momento do novo nascimento, a pessoa se vê diante de Deus, vê os seus pecados, os seus erros e a sua rebeldia. E nesse exato momento, que ocorre o arrependimento e a vida de Deus é doada para a pessoa. O novo nascimento não tem a ver em nascer em um lar cristão, não tem a ver com pertencer a uma igreja, em ser religioso, em ler a Bíblia e orar, em ser batizado, afirmar dogmas, crenças e doutrinas conservadoras, servir em um ministério ou fazer o que é ético e moralmente correto. A pessoa nascida de novo é aquela que crê que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, que crê nele como Salvador pessoal. Crer em Jesus é marcado pelo arrependimento dos pecados. O nascido de novo crê que Jesus morreu para pagar o pecado, que ele ressuscitou. E não só isso, mas que ele vai vir novamente para nos buscar. Essa pessoa se interessa em viver e quer viver a vida de Jesus aqui. Isso é novo nascimento. A prova real que nascemos de novo é o amor. Não qualquer amor, esse amor. Provamos do amor de Deus ao crer em Jesus. Se cremos em Jesus Cristo é porque entendemos o amor de Deus revelado no Evangelho, e se provamos desse amor é natural que passemos então a amar. Eu queria contar uma experiência rapidinho. Eu nunca fui uma pessoa muito legal antes de me converter. Não sou muito legal depois de me converti também, um pouquinho melhor. Mas eu era uma pessoa extremamente egoísta que fazia somente a minha vontade, procurava apenas os meus prazeres e fazia somente a minha vontade. E quando eu me converti, ou para os calvinistas de plantão, quando eu fui convertido ao Senhor pelo Espírito de Deus, eu entendi o amor de Deus revelado em Cristo. Eu entendi que Deus tinha me amado e me ama, porque Ele deu o Filho dele para que eu não vivesse a vida que eu estava vivendo, para que eu de fato sentisse profundamente o amor de Deus por mim. E
isso não é apenas um conceito, é algo que a gente sente queimar no peito mesmo. Sentir o amor de Deus não é errado. Nós sentimos que somos amados por Deus, não é errado falar isso. Porque nascer de novo muda as nossas afeições, muda o nosso coração, as nossas emoções, atinge as nossas emoções. Nós somos um ser integral. E eu me sentia profundamente amado por Deus. Como um pai ama um filho. Quando eu casei com a Andressa, eu me mudei para um prédio que era do lado da igreja onde nós congregávamos, para poder ficar pertinho. Eu era líder de jovens na época. E no meu prédio tinha um menino de 12 anos. Esse menino estava sentado na escada com a camiseta da banda Alice in Chains. Não sei se vocês conhecem, mas eu gosto dessa banda. Então eu olhei aquele menino e eu já tive uma simpatia por aquele menino gratuita. Talvez não gratuita porque eu tinha a identificação do Alice in Chains, mas algo me cativou naquele menino. Tempos depois a gente fez um evento na igreja, eu convidei ele para ir, ele começou a ir na igreja, foi batizado. Ele começou a andar com a gente, eu via aquele menino todos os dias naquela escada ali, sozinho, brincando com os meninos do prédio. E um dia era dia dos pais e eu falei sobre o amor paternal de Deus no culto, como eu acabei de falar aqui também, e eu incentivei. Para quem não sabe, eu tive muitos problemas com o meu pai, que está aqui hoje, é meu amigo, mas até os meus 24 anos a gente não era amigo. Eu tive muitos problemas com o meu pai. Então, quando eu senti esse amor paternal de Deus, ele me levou também a amar o meu pai. Restaurou a minha relação com ele. E aí eu estava pregando nesse dia, no sábado, antes do domingo do Dia dos Pais, e eu encorajei os jovens a procurarem o seu pai e a dizerem eu te amo para o seu pai. Na minha maior ingenuidade eu fiz isso. Tive feedbacks positivos a partir disso. Foi muito legal, conversei com meu pai, tudo mais. Mas esse menino especial, ele ligou para o pai dele. Quer dizer, deixa eu contar melhor. Eu acordei no outro dia, depois desse culto dos jovens, e ele morava no meu prédio. E embaixo da minha porta tinha uma carta. O carteiro deixa na caixa de correio, né? Mas debaixo da minha porta tinha uma carta. Nessa carta, esse menino estava escrevendo. Escreveu assim: muito obrigado, porque tu fez eu me sentir amado. Deu atenção para mim, me convidou para ir na igreja. Tem sido muito bom conhecer a todos os irmãos e estar junto com vocês. Não vou lembrar exatamente as palavras. E ele escreveu assim: ontem eu liguei para o meu pai, como tu disse no culto que era para a gente fazer. E eu disse para o meu pai que eu amava ele. E o que ele me disse não foi legal. Ele falou: eu não te amo. Eu não queria que tu tivesse nascido. Aquilo ali destruiu meu coração. E a carta seguia e tinha uma parte da carta que era dobrada assim, e ele escreveu uma pergunta assim: eu queria te fazer uma pergunta. Abra essa janelinha aí. Quando eu abri essa carta, estava escrito assim: tu quer ser meu pai? Bom, chorei o domingo inteiro, né? Isso mexeu muito comigo. E eu vi ali a oportunidade, né, de amar alguém incondicionalmente. Alguém que precisava conhecer não o meu amor, porque o meu amor é falho, é errado, mas alguém que precisava conhecer o amor de Deus. Enfim, aquele menino começou até a me chamar de pai depois. Era um marmanjo já grande. E a gente fazia muitas coisas e foi um tempo muito especial. Que eu pude ver o evangelho crescer na vida desse menino e fazer a diferença na vida de alguma pessoa. Assim como a gente acabou de ler que a gente deve amar as pessoas, como a gente foi amado por Jesus. Esse menino não tinha nada para me oferecer. Não tinha nada que era do meu interesse.
para a gente trocar. Mas eu vi nele essa necessidade, esse desejo de ser amado por alguém. E essa é a necessidade que nós vemos todos os dias. As pessoas estão clamando por serem amadas. E nós precisamos mostrar para elas o que é amar. Como é que é o amor de Deus. Como eu falei, eu era uma pessoa extremamente egoísta que não estava nem aí para os outros. Mas porque um dia eu fui amado por Deus. E agora eu era um amado de Deus. Eu estava pronto para amar alguém, como Cristo tinha me amado. Eu acredito que essa história ilustra bem o que o apóstolo está tentando nos dizer aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o amor de Deus. Não um amor-sentimento, mas essa realidade de que Jesus Cristo veio ao mundo por amor. O versículo que eu mais citei, que eu mais vou citar a vida inteira, para mim, o versículo mais importante da Bíblia é Romanos 5:8. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Para mim, esse é o versículo mais importante da Bíblia. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não tinha nada para oferecer para Jesus, além dos nossos pecados. Mas mesmo assim Ele nos amou primeiro. A vida é difícil, a vida é corrida, meus irmãos. Às vezes a gente esquece essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Às vezes a gente esquece que a mensagem do Evangelho é a mensagem do amor de Deus pela humanidade, na qual eu e você tivemos a oportunidade de conhecer, mas que muitas outras pessoas ainda não conheceram. Uma das coisas que eu acho mais interessantes e mais belas na igreja de Jesus é que aqui nós somos diferentes. Temperamentos diferentes, gostos diferentes, afeições diferentes. Talvez eu, na minha época de revoltado, eu não seria amigo de ninguém aqui. Não amaria ninguém também. Mas porque eu fui amado por Deus, hoje eu consigo olhar para cada um aqui e dizer: eu te amo. Eu amo vocês. Eu amo vocês porque eu fui amado por Deus. E porque eu sei que Deus deseja que vocês sejam amados por mim. E assim é entre todos nós. Então essa mensagem, meus amores. Eu sou extremamente apaixonado e amante hoje. Vai ser difícil voltar para a linha de raciocínio aqui. Meus amores, a gente não pode perder de vista que o que nos une é o amor de Deus. O que nos une é porque nós fomos amados por Deus. E que nós precisamos amar uns aos outros. E amar também os perdidos. O meu primeiro ponto é: se nós cremos que nós fomos amados e somos amados de Deus, não há outra coisa que nós possamos fazer senão amar a Deus e amar ao próximo. É natural para aqueles que nasceram de novo. Olha aqui o que diz ali o versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Agora nós vamos conhecer esse amor profundamente. Não é apenas um sentimento, uma vibe positiva, uma aura, sei lá como, energia. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por Ele, por meio dele.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não adianta dizer eu te amo. O amor de Deus não é um amor conceitual, filosófico. O amor de Deus é um amor visceral. O amor de Deus é o seu próprio Filho pregado na cruz por amor de nós. Porque é esse sacrifício horrível e visceral que nos abre a porta do amor. Nos abre a porta para que nós possamos ser amados por Deus e amar a Ele. E amar uns aos outros. Mas aqui vem uma outra verdade. Nós só conseguimos amar se nós estivermos vivendo por meio dele. Esse amor que nós estamos falando, que é o amor doador, o amor que se dá totalmente aos outros, é o amor de Deus, revelado em Jesus. Esse amor não é natural a nós, por causa da nossa condição pecaminosa. O natural a nós, que é natural para nós, por causa da nossa condição de pecado, é a indiferença, é o desprezo, é a competição, é a comparação, ainda mais em época de rede social. Só entendendo que nós fomos amados, provando desse amor ao crer e ao conhecer a Deus, podemos cumprir esse mandamento. Wayne Grudem diz que dizer que Deus é amor é dizer que Ele se doa eternamente aos outros. A graça que a gente tanto fala e tanto canta é esse amor gratuito de Deus por pecadores que mereciam nada mais, nada menos do que o inferno. Nós não temos nada para oferecer a Deus, a não ser os nossos pecados, eu já tinha falado, né? Mas quando nós fazemos isso, quando nós entregamos os nossos pecados a Deus, reconhecendo a nossa condição, nós somos invadidos pelo amor de Deus. O amor infinito, imutável e eterno de Deus. Então viver por meio de Deus, viver por meio de Cristo, é desfrutar diariamente desse amor. Desfrutar diariamente da graça de Deus. Porque se nós não desfrutarmos dessa dimensão do amor de Deus diariamente na nossa vida, como nós vamos amar com esse nosso amor errado, nesse nosso amor bagunçado? Todos os dias nós precisamos experimentar uma porção do amor de Deus. Lembrar do Evangelho e da cruz de Cristo, para que estejamos aptos a amar uns aos outros. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, versículo 17, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo. Do que ele está falando aqui? Ele está falando que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós, que tudo aquilo que nós precisávamos que fosse feito por nós para nos livrar da morte eterna foi feito. Tudo que nós precisamos fazer agora é nos jogar nos braços desse amor e viver esse amor diariamente e confiar nesse amor. Só para lembrá-los, a carta de 1 João foi escrita para que nós tenhamos confiança no amor de Deus, para que nós tenhamos certeza da nossa salvação. Então o apóstolo João está escrevendo com letras garrafais que Deus é amor e que Ele provou o seu amor através da pessoa de Jesus. E que se nós nos entregarmos para Jesus, nós podemos estar confiantes no dia do juízo. O dia do juízo não será um problema para aqueles que estão no amor de Deus. Não será um problema. O problema será se nós desprezarmos esse amor.
A gente decora o João 3,16, mas olha o que diz o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, negar a Cristo é rejeitar o Evangelho. E rejeitar o Evangelho é rejeitar a oferta de perdão e do amor eterno e infinito de Deus. Inferno não é uma palavra muito pop, mas é bom lembrar que esse lugar é real, que esse lugar vão aquelas pessoas que rejeitam essa oferta, a oferta do amor eterno de Deus. Quem vai para o inferno são aquelas pessoas que voluntariamente rejeitam a oferta gratuita do amor de Deus revelada na pessoa e na obra de Jesus. Irmãos, ninguém vai para o céu por medo de ir para o inferno. Se alguém for e vai para o inferno, é porque rejeitou todos os dias a oferta do amor de Deus. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho todos os dias. Porque uma pessoa que for, porventura, parar lá no inferno, ela vai lembrar que todos os dias foi oferecido o amor de Deus na pessoa de Jesus. Que ela foi para lá porque ela quis. Que ela rejeitou voluntariamente, todos os dias, essa mensagem maravilhosa do amor eterno de Deus. Deus é amor. Como eu falei, dizer que Deus é amor é dizer que Ele se doa eternamente aos outros. Se nós conhecemos e provamos o amor de Deus e o recebemos em nossa vida, nós não precisamos temer o amanhã. Amanhã, para aqueles que vivem no amor de Deus, que experimentaram o amor de Deus, o futuro, para quem conheceu o amor de Deus, experimentou o amor de Deus e permanece no amor de Deus, é um futuro glorioso. Eu sei lá se Platão estava certo, mas se amar é desejar, aqueles que amam a Deus desejam estar com Deus eternamente. E agora eu queria, para finalizar, fazer algumas aplicações desse texto, disso que a gente falou hoje. A primeira delas eu não sei se todos aqui já experimentaram o amor de Deus, já creram em Jesus, então é necessário que o Evangelho seja pregado e esse desafio seja feito todas as noites aqui nessa igreja. A primeira aplicação é: não rejeite o amor de Deus oferecido diariamente a você. Se você ainda está confuso em relação à religião, ao futuro da sua alma, confie no amor de Deus. Confie em Cristo e no seu amor. Ele deu a vida por você e por mim. Agora, dê você a sua vida para Ele também. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Se você fizer isso, você será sim amado por Deus. E será amado pela igreja, o povo de Deus. E você estará na eternidade, com Deus que te ama e com os irmãos que também te amam. Isso é um futuro glorioso. A certeza de que seremos amados eternamente por Deus. Segunda aplicação. Se você já creu em Jesus, não tenha medo. O perfeito amor de Deus revelado em Cristo lança fora todo medo.
A gente vê várias notícias de relacionamentos abusivos, ciúmes desmedidos, né? Pessoas que traem umas às outras e tudo mais. Como deve ser, né, horrível amar uma pessoa em quem você não confia, em que você não sabe o que ela vai fazer. Mas Deus não é assim. Deus é fiel. Deus é amor eterno. Então você não precisa ter medo. Você pode confiar plenamente em Deus. Se você crer em Deus e confiar nele, nesse amor, você estará firme para sempre, salvo para sempre. Quando a gente encoraja as pessoas a fazerem um devocional, por exemplo, não é para que você seja mais religioso. A mensagem, no fundo, é para que você lembre todos os dias que você é amado por Deus. Quando é que a gente acerta no devocional? Quando eu saio do meu momento de devocional me sentindo amado por Deus e disposto a amar os outros. É isso. É sobre isso, como diz a internet, né? Terceira, quando nós entendermos profundamente o amor de Deus por nós e nos deleitarmos no amor de Deus diariamente, nós estaremos aptos, sim, e desejosos de amar o nosso próximo, de amar os nossos irmãos e de revelar esse amor para o mundo. Para que eu possa amar melhor a minha esposa, amar de verdade a minha esposa, eu preciso de Jesus. Eu preciso aprender a amar como Jesus, para que eu possa amar plenamente a minha esposa e os meus filhos. Porque facilmente eu sou tentado a amar mais a mim mesmo, a fazer aquilo que é do meu agrado, aquilo que é melhor para mim, não para eles. Então eu preciso de Jesus diariamente. Marido, você precisa de Jesus diariamente para amar sua esposa. Esposa, você precisa assim, muito diariamente, 2 vezes ao dia para algumas. Se encontrar com Jesus e se deleitar no amor de Jesus para conseguir amar com profundidade o seu marido. Desfrute do amor de Deus. Se encha do amor de Deus. Você vai constatar que você consegue sim amar o seu marido, consegue amar sua esposa, consegue amar os seus filhos, consegue amar até os seus vizinhos. Última aplicação então. Se nós permanecermos no amor de Deus, nós amaremos uns aos outros. E assim, nós cumpriremos o nosso propósito, que é a glória de Deus. Se nós de fato conseguirmos amar uns aos outros, amar o nosso próximo que está lá sofrendo e precisa do amor de Deus, nós glorificaremos a Deus. A gente vai acertar o alvo. Lá em João 13:15 diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. O amor é o melhor método evangelístico de todos. Não é a apologética, não é a teologia filosófica, é o amor. Isso foi dito por Jesus. Se a gente quer que as pessoas conheçam o amor de Deus, nós precisamos amar a Deus, desfrutar do amor de Deus e amar uns aos outros. Eu espero, de verdade, fiz um grande esforço para, com as minhas palavras, interpretar e ensinar aquilo que o apóstolo João estava ensinando aqui, nessa parte da carta. Meu desejo é que você saia daqui hoje desejoso de experimentar novamente, mais uma vez, diariamente o amor de Deus na sua vida. Para que você seja capaz de amar as pessoas que estão próximas a você. Para que você seja capaz de amar essa igreja com todos os defeitos que ela tem. Até me amar. Já que eu amo vocês, vocês são meus amores.
Deus capacite vocês também. E por fim, que a gente possa glorificar a Deus dessa maneira. Amém? Vamos orar? Senhor, nós chegamos diante de Ti, Senhor, que é a fonte real do amor. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes nós não sabemos sequer amar. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor possa derramar do Teu amor sobre cada um aqui nessa noite. Que cada pessoa que está aqui sentada, me ouvindo, e eu também, que nós possamos sentir profundamente que somos amados por Ti. Por causa da mensagem do Evangelho que ouvimos nessa noite. Que o nosso coração seja arrebatado de amor por Ti, Senhor. Que nós possamos desfrutar do Teu amor. Viver no Teu amor. Para que assim a gente possa cumprir esse mandamento. De amar uns aos outros. De amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quantas vezes a gente concordou intelectualmente de que esse é o certo a se fazer. Mas na hora de praticar nós falhamos. Nos ajuda, Senhor. Senhor Deus que é amor. Derrama do Teu amor em nossos corações. Para que nós sejamos, Senhor, conhecidos por aqueles que amam a Deus e que amam uns aos outros. Nós não queremos, Senhor, nenhum outro título diferente desse. Nós queremos ser conhecidos, Pai, por ser aqueles que amam a Ti e que amam uns aos outros. Que cada pessoa, Senhor, que subir essas escadas, possa sentir o Teu amor. Possa sentir o Teu amor através das nossas vidas e possa conhecer o Teu amor através da pregação do Evangelho. Obrigado por nos lembrar do Teu grande e infinito amor na face do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.